Vamos lá, pessoal, continuando, demos um intervalozinho aí, que deu tempo, né, tomar uma aguinha, mesmo com o tempo chuvoso, né? A umidade aí melhorou um pouco, mas vamos nos hidratar, certo? Boa tarde, professor Adalto Francisco, né? Internet muito estável no colégio, é devido a esse climazinho aí hoje, né? Fica uma instabilidade aí em todos os sinais de internet, tá certo? Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre atendimento ao público com o tema qualidade no atendimento. Estávamos falando sobre as principais atitudes para o bom atendimento que vão além do dever, né? Então, vamos continuar aqui e falar sobre ser possuidor de uma alta autoestima. Nós sabemos que a autoestima, tem pessoas que têm uma autoestima alta e que têm uma autoestima baixa. Tem pessoas que têm uma autoestima baixa. Pessoas que têm uma autoestima baixa apresentam um comportamento, né, pessimista. Nós vamos ver os tipos de comportamento que tem que ser evitado no atendimento, tá? Pessoas que às vezes apresentam, tem pessoas que têm uma autoestima baixa e tem pessoas que somente apresentam em algumas situações, em alguns casos, uma autoestima baixa ou alta, tá? Então, ser possuidor de uma alta autoestima, ninguém deve sonhar pequeno. Ninguém deve sonhar pequeno, voar rasante, né? O voo tem que ser alto. Nós temos que sonhar alto. Ah, professora, sonhar alto, a queda é grande. Quanto mais alta a queda é grande. Gente, não vamos pensar nisso não. Porque se a gente for sonhar alto, a gente vai correr atrás, né? Às vezes eu falo umas coisas em casa e eu olho para minha filha para ver o que ela vai falar. Aí ela olha assim, ah, meu Deus do céu, a mocinha aí está sonhando alto, cuidado com a queda. Ela já fala isso, pois eu vou lhe mostrar, né? Que a queda eu posso até cair, mas eu vou levantar, né? Mas o sonho eu vou atingir, certo? Eu falo isso para ela, né? Para dar também um apoio para ela quando ela tiver nos momentos de sonhar, né? Quando sonhar, então ela tem um exemplo em casa para dizer, não, minha mãe falava isso, minha mãe, né, agia dessa forma, eu vou agir também. Ela conseguiu, eu vou conseguir também, tá? Precisamos ser como águias, subindo as alturas para contemplar os problemas sobre si. Alguém aí já leu o livro de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha? Né? Que é uma metáfora da condição humana, que fala sobre sonhos, sobre anseios, sobre conseguir correr e ir atrás, como é que a gente pode se colocar em certas situações, certos comportamentos, né? Muitas vezes nós temos comportamentos de galinha, muitas vezes nós temos comportamento de águias, né? Mas no mundo, nesse mercado de trabalho onde a gente está, querendo uma vaga, né? Fazendo curso, se capacitando, né? Aumentando o nosso conhecimento e o nosso saber, a gente tem que pensar alto, né? Eu vou pedir para o nosso diretor de imagem, né, pesquisar bem aí, Josiel, a capa do livro A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff, para ele mostrar para vocês, e tem em PDF, tá? Quem se interessar pela leitura é muito interessante. Leia com cuidado, né? Leia com cuidado, porque muitas vezes você começa a ler e não entende, né? Então, leia com paciência, né? Saboreie a leitura, certo? A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Ele vai procurar aqui e vai botar aí a imagem para vocês do livro, tá? Beleza? Um atendente de público de alto astral, entusiasmado, né, feliz, sorridente, tem muito mais possibilidade de passar uma imagem positiva que outro cabisbaixo, triste e infeliz. Eu estou vendo aqui, tem esses dois, né? Pode colocar a imagem dos dois, se puder, se for do Leonardo Boff, tá? Ele vai colocar aqui e vocês já ficam antenados, né? Professora, mas por que a senhora está dando esse exemplo de livro? Eu sempre dou um exemplo aqui de uma leitura, um livro que vocês podem estar adquirindo, né? E tendo conhecimento de outras áreas.
Eu falei para vocês, e vocês vão se deparar com isso no decorrer, né, da vida acadêmica de vocês, que o bom é você ter um conhecimento não somente da sua área, ler somente coisas da sua área, né? Ao ponto de você chegar numa roda de amigos, numa reunião de amigos, você só vai falar de coisas profissionais da sua área. Não, você tem que ter a sua cabeça aberta para falar sobre todo tipo de assunto. E a gente melhora o nosso entendimento, o nosso conhecimento, quando a gente passa a ler outras coisas também, certo? Então, comecem a ter esse gosto pela leitura, tá? Ser sábio. A sabedoria é o alimento mais importante da alma, saber mais e mais, estudar muito, tá? Mostrar a todos que é perfeitamente conhecedor de tudo, mas não 100%, porque ninguém sabe 100% de alguma coisa, tá? O que acontece ao seu redor é uma arma extremamente competente do atendente ao público. Ser perseverante, a perseverança é o combustível que leva adiante. A capacidade do indivíduo é insistir, tá? Teimar, conquistar o seu espaço é algo que transforma o vencedor. O cidadão contempla esse tipo de profissional, pois ele gera confiança no público. É muito comum um atendente deixar de agradar o público por deparar-se, né, com o primeiro problema. Colocou aí, Josiel? Pode colocar, tá? Certo? Olha aí, pessoal. A águia e a galinha de Leonardo Boff, uma metáfora da condição humana. Se não encontrarem essa capa aí, tem outra capa também, né? Que é de uma edição mais antiga, tá? Olha aí, a águia e a galinha. Procurem em PDF, porque tem esse livro em PDF, tá? Comecem a ler e aí depois, né, vocês mesmos, quem conseguir em PDF, né, pode até, né, o quê? Discutir alguns assuntos. E o interessante desse livro é que tem partes que você vai lendo, né? Boa tarde, São João da Vajota. Você vai lendo e vai se identificando com algumas atitudes que você diz assim, vixe, eu sou uma galinha. Olha, essa atitude aqui parece comigo, então eu sou uma águia. Né? Na verdade, eu creio que nós somos metade águia e metade galinha, né? Tem gente que não quer sair, aquelas pessoas que não querem sair da zona de conforto por ter medo de voar mais alto, medo de sonhar alto, tem uma atitude de uma galinha, tá? Mas muita gente se dá bem quando tem atitude de uma galinha, né? Não sai da zona de conforto, mas se dá bem, certo? Então ele vai botar aí outra capa também, caso vocês encontrem, né? Que não encontre essa capa, essa edição mais atualizada, tem outra, certo? Bom, falando ainda sobre a perseverança, é muito comum um atendente deixar de agradar o público por deparar-se com o primeiro problema e aí dar-se por vencido, dizendo ao público que não dá para resolver o seu problema. Esse profissional tem seus dias contados na empresa, né? E os dias contados, certo? Na escala do sucesso, tá? Tô mais para a águia. O Theo Monteiro aí dizendo que está mais para a águia, né? Theo, lê o livro, certo? Capitão de Campos, boa tarde, sejam bem-vindos. Leia o livro. Léo, antigamente, né, quando eu estava em outros projetos, né, fazendo outros projetos, executando os projetos, e foi a primeira vez que eu li esse livro, tudo eu falava assim, eu sou como a águia, eu sou como a águia, ó, eu estou me refazendo, eu sou como a águia. E aí teve momentos na minha vida, Theo, que eu olhei, eu disse, ixi, cadê a águia? Cadê a águia? A águia não quer mais voar, está cansada, a águia está agindo como uma galinha. Mas é por isso que eu digo, tem ambientes, tem situações onde a gente se coloca como uma águia, né? E tem outras que a gente está ali como uma galinha, certo? Tanto é que diz uma metáfora da condição humana, né? Pode colocar, né? Bom, vamos ver agora. Olha aí, ó. São duas capas duas edições que vocês podem encontrar, tá certo? Né? A edição que eu li foi essa águia e a galinha primeira, que sem a imagem da águia, né? Mas muito boa a leitura, certo? Então vamos lá. Importância do bom atendimento para o escritório de advocacia.
que é que a gente imagina de um bom atendimento no escritório de advocacia? Né? O bom atendimento ao cliente é uma das mais poderosas ferramentas de fidelização e novas indicações para o escritório de advocacia. O que é que um advogado quer? Você, como técnico em serviços jurídicos, né, você vai querer o quê? Que o escritório que você está trabalhando, né, tenha muitos clientes. Não é verdade? Que aquele seu setor naquele órgão seja o mais procurado. Não é verdade? Então, o que é que você faz? O áudio está baixo, Alferraz? O áudio está baixo, Josiel? O áudio aqui está ok, viu, Alferraz? Alguém mais? Tá, pode reclamar aí. Aí. Conquistar os clientes é fundamental. Né? Olha aí, mas o que é que a gente quer? Novas indicações. E as novas indicações dependem de quê? De imediato. Né? Qual é a primeira imagem? Quando você entra num órgão, quando você entra num escritório, quando você entra numa repartição pública, quando você entra no consultório do seu médico. Né? Qual é a primeira coisa que pode lhe chamar a atenção e qual é a primeira coisa que pode simplesmente vai desagradar? Qual é? É o atendimento, gente. Tá? O cliente que percebe seu advogado como um profissional atencioso, né? E a equipe, não só o advogado, mas a equipe, né? Vai lembrar dele quando precisar de orientação jurídica ou de representação no tribunal. Tá? Professores, na época que eu trabalhava como professora substituta, tinha muito professor que não era daqui do Piauí. Né? E aí muitos, né, querem fixar residência. E aí procuravam, né? Procuravam por mim, Una, tu tem conhecimento de advogado na área imobiliária? Né? Eu estou querendo fazer uma compra, eu estou querendo fazer isso, um imóvel e tal, tem que ter um advogado na área imobiliária, porque eu quero mexer com isso e tudo. Eu tenho. Eu não indicava só um, né? Eu indicava 3 ou 4, certo? Por quê? Porque aí dependia da pessoa. A pessoa ia entrar em contato com os 3 ou os 4. Quem ele se sentisse bem, aí ele ia contratar. Tá? Por quê? Eu indicava 3 ou 4, por quê? Porque eu sabia. Né? Nós somos pessoas com opiniões diferentes. Um pode me agradar, né? Eu posso me sentir bem atendida por um, né? Mas o Theo Monteiro pode chegar para mim e dizer assim, professor, aquele advogado que a senhora me indicou, eu não gostei do atendimento dele. E aí eu vou, poxa, Theo, pois eu gosto do atendimento dele. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tá? O Alferraz dizendo que o áudio está baixo. Né? Samuel dizendo que Muricy e dos Portelas estão todos ligados. Gente, o áudio está bom ou está baixo? Que o Alferraz está reclamando do áudio que está baixo. Aqui está ok, aqui no estúdio. Certo? Vamos lá. Por outro lado, do ponto de vista estratégico, é muito mais barato investir nos clientes. Né? Olha aí o professor Adalto dizendo que o áudio está ok. Está ok, beleza. Do ponto de vista estratégico, é muito mais barato investir nos clientes que já existem do que sair para prospectar. Tá? Vale lembrar que o bom relacionamento, por si só, funciona como uma ferramenta de captação. Certo? Um cliente satisfeito certamente indicará você, né? E o seu escritório para amigos ou conhecidos. Tá? Eu posso simplesmente indicar, olha, qual é o escritório de advocacia, né, que eu procuro? Eu estou precisando. Vai lá naquele escritório de advocacia, procura por Theo Monteiro. Tá? Vai te atender, né, vai lhe explicar tudo, todo o procedimento, como é que você deve agir e vai indicar o advogado da área que você quiser. O problema que você quiser resolver, ele vai indicar. Tá? Se não tiver no escritório dele, essa área, ele conhece também outra área. Certo? Por conta das chuvas, a internet está oscilando. Está oscilando em todos os locais, viu, gente?
Tá bom? Bom, mas dentro da importância do bom atendimento para os escritórios de advocacia, a realidade na maioria dos escritórios funciona da seguinte maneira, né? Infelizmente, existem muitos casos de escritório de advocacia que perdem clientes, perdem ações, né? E oportunidade de novos negócios devido à baixa qualidade nos serviços oferecidos. Isso não é só em escritórios de advocacia, não. Isso são em todas as áreas. Nas organizações privadas também. Tá? Pode mandar que estarão bem recepcionados, atendimento VIP, exatamente. E detalhe, qualidade no atendimento não quer dizer somente passar boas informações. É deixar o cliente à vontade, né? Bom, meu chefe vai demorar. Se quiser esperar, vai demorar 1 hora, né? A senhora pode ir para casa, voltar, sua vaguinha está aqui, vai ser o primeiro a falar com ele. Caso contrário, se quiser esperar, nós temos aqui uma sala VIP, né? Tá passando, tem Netflix, se quiser assistir mesmo, né, a comunicação local, né? Os programas locais tem. Se quiser assistir outros documentários tem, eu posso botar. Tem internet, tem café, tem refrigerante, tem suco. O que precisar, o nosso escritório está servindo. Aí é uma qualidade no atendimento, né? Aí o cliente não quer sair de jeito nenhum. E se for uma tarde calorosa, que o calorzão está lá em cima, é que o cliente não vai sair, né? No ar-condicionado, sentado, esperando o advogado chegar e o TEL ali prestando toda a assistência, né? Se o TEL estiver lá neste escritório de advocacia. Esse é um exemplo, gente, tá bom? Bom, um atendimento ruim gera insegurança. Né? Gera insegurança para o cliente, gera insegurança para o paciente. Quando eu falo aqui que isso não acontece somente nos escritórios, né? Isso acontece também em clínicas, consultórios médicos. Né? Eu falei o exemplo aqui que eu fiquei de 2 horas até 5 horas sem água, sem café. Né? A funcionária ainda virou e disse assim, mas hoje é feriado. Tipo assim, não era nem para eu estar aqui. E eu deu vontade de falar assim, mas se já está, né, tem que ter uma boa qualidade no atendimento. Tá? Beleza? Certo? Fazendo com que o cliente procure outros advogados, e eu lhe digo o seguinte, que procura. Tá? Eu não falo só por mim, não, mas procura. Né? Uma prática que gera bastante desconforto para as 3 partes envolvidas. Certo? Detalhe, né? O que mais a gente não sei no município de vocês, né? Mas aqui os escritórios de advocacia, gente, é um palácio. Não é, Josiel? Tem escritório que você passa, você acha que é uma loja de design, de ambientes de interiores. A fachada, né? É uma coisa muito bonita. Mas o investimento tem que ser no atendimento. Tá? Porque investir no atendimento vai dar segurança. O que é que adianta aquela coisa pomposa, aquela coisa bonita para impressionar? Olha, o escritório desse aqui tem muito profissional, deve ser bom. É o que a gente pensa de imediato. Ou não? Né? Mas é o que a gente pensa. Né? Um sobrenome assim, eita, vamos lá, entra. Pede informação. Quem está recebendo pode ser um assistente jurídico que vai nos receber, ou não. Pode ser alguém ligado à área administrativa, mas mesmo assim, tem que capacitar. Né? Quem vai atender tem que ser capacitado, tem que ser qualificado. Tem que ter a agendinha ali no ponto, saber quem são os profissionais que pode estar lhe dando um auxílio, dizer quais são as áreas que atuam. Tá? Tem que informar. Certo? E prestar um bom atendimento. O atendimento inicial é o que conquista o cliente. Tá? O pior de tudo é que a maioria dos escritórios ainda não se conscientizaram sobre a importância de investir em estratégia para garantir a qualidade e agilidade do atendimento.
pensam, assim como a maioria das organizações, a maioria das empresas, pensam que atendimento é uma besteira. E não é. Tá? Essa triste realidade acaba fazendo com que um bom relacionamento seja uma vantagem competitiva no segmento. Né? E quando se fala ainda da importância do bom atendimento em relação à empatia, um dos principais valores na hora de montar uma estratégia no atendimento é a empatia. Litigar na justiça não é algo muito agradável e não é, gente. Processos judiciais, audiência, não é agradável, é estressante. Né? E, claro, pode ser um momento estressante na vida do cliente. É estressante na vida do cliente. É estressante na vida do advogado. É estressante na vida do profissional, do assistente jurídico, do técnico em serviço jurídico. É estressante. Tá? Quando você se coloca, mas tem que se colocar no lugar. Né? Tem que se colocar no lugar do cliente. Imagine, por exemplo, um processo ligado ao direito da família, ou então um caso indenizatório que pode representar o fim de uma sociedade que envolve toda a empresa. Se for uma empresa familiar, envolve todos os familiares, é estressante. Tá? Então, imagina aí a família chegando para romper uma sociedade no escritório de advocacia e não ter um bom atendimento. Começa o estresse aí. Sempre que for procurar o andamento do processo, não ser bem atendido, é outro estresse. Né? Beleza? Recentemente, minha filha teve uma aula prática. Olha só, questão de atendimento. Minha filha teve uma aula prática, né, num órgão judiciário, e era uma audiência. Né? Começaram a assistir audiências para saber os casos. Ela saiu 7h30 da manhã. Eu estava saindo para o canal Educação. Né? Olha aí, Theo, eu já estou projetando criar núcleos integrados de assistência jurídica para os municípios do estado. Né? E os professores estarão convidados para participar. Coisa boa, Theo. Né? Parabéns pelo engajamento aí, parabéns pela ideia. Tá? E olha só, né? E os alunos do curso também, exatamente, já ia perguntar, porque é só os professores, tem que colocar os colegas também, né? Certo? É aquela tal coisa. Você não vai ensinar o pulo do gato, não. Você vai ensinar o pulo. O pulo do gato, quem sabe, é você. Tá? É seu negócio. Tá bom? Olha só, eu estava saindo para o canal Educação e ela estava indo para a aula prática. Né? Ela estava indo assistir a audiência. Ia começar 8h. E eu mandei uma mensagem para ela. E aí, já começou? Né? Que eu acho interessante a audiência. Né? Aí elas, mãe, começa 8h. Deu 8h. Né? E ela mandando mensagem, começou. Aí eu, qual é o caso? Aí elas, serão 2 casos. Aí eu disse, eita, pois então não vai terminar agora não. Te prepara. Como eu já conhecia o órgão, eu falei assim, Ingrid, no andar tal, né? Assim que você descer, se de escada ou de elevador, pega a sua esquerda, tem uma lanchonete. Não sei se está funcionando agora ou se mudou de andar, se está em outro local. E ela assim fez. Ela disse, mãe, lanchonete fechada. Né? E a fome chegando. Chegou na hora do almoço e nada. Né? Só tinha água e café. Gente, começa o estresse. Né? Quem está lá no órgão como funcionário, a gestão do órgão tem que pensar nisso. Não tem que pensar somente nos funcionários, nos responsáveis, nos juízes que estão ali na audiência, nos advogados, nos promotores. Né? Os funcionários do Ministério Público que estavam lá também, alguns funcionários, não podiam, tem que se colocar no lugar dos que estavam ali, não somente dos envolvidos na audiência, das famílias. Né? Mas também dos alunos das faculdades que estavam lá presentes. Bom, vai ter aluno de faculdade aqui. Essa audiência não vai terminar agora. São 2 audiências, são 2 casos de áreas diferentes. O que é que o órgão poderia fazer? O que é que a gestão poderia fazer? Né? Primeira coisa, deixar a lanchonete aberta. Né? Por quê? Porque a fome vinha chegar. Ali tem intervalos. Nas audiências tem intervalos.
né? Então ela foi, chegou meio-dia, deram um intervalo, intervalo e tal e tal. E aí ela saiu rodando com os amigos atrás ou de restaurante, de PF, né, ou de lanchonete para fazer um lanche rápido para poder voltar para a aula prática, né, para poder acompanhar, né? E aí foi até 8 horas da noite, quase 9 horas da noite, gente. Né? Ela chegou e disse, eu tô arrasada. Né? Eu não sei. Aí ainda foi o seguinte, olha só, né? Eu não quero essa área. Eu não quero advogar em audiência. Eu não quero ser juiz, eu não quero ser promotora. Né? Porque ela viu o cansaço o dia todinho. Aí eu falei assim, minha filha, eu não acredito que a lanchonete não estava aberta. Mãe, só tinha o café. Né? Eu já estava para me transformar num café. De tanto café que eu estava tomando. Né? Então, o café uma hora acaba, a água também uma hora acaba. Eu quero que suprir. Então, tem que pensar no atendimento, gente. E as famílias que estavam ali, que eram partes da audiência? Tem que pensar como um todo. Né? É igual tese. Tese de doutorado. Você vai defender, tem tese que começa 8 horas da manhã. Eu já assisti uma tese que começou 8 horas da manhã, terminou 2 horas da tarde. 3 horas terminou 2, 3 horas deram o resultado do aluno. Né? Nesse intervalo, teve um intervalo de 8 horas até as 2 horas de apresentação e indagação e arguição, teve um intervalo. Nesse intervalo, a universidade, pelo horário que bota, pelo tempo, pelo desgaste, porque estressa, a universidade tem que se colocar no lugar tanto dos professores que vêm de fora para fazer parte da banca, o que é que vão servir? Só água e café? Só peta? Né? E o aluno também tem que se colocar no lugar dos familiares que estão ali prestigiando. Né? Então, o aluno leva um lanche. Né? Então, os convidados ali que estão assistindo, se não quiserem ficar todo o tempo no local, na sala assistindo, sai. Né? Certo? Sai, tem ali a mesa com refrigerante, com suco, com água. Né? Tem que pensar nisso, porque é estressante, cansa. Imagina para quem está defendendo, para quem está apresentando. Né? É essencial que você se coloque no lugar dos seus clientes, oferecendo assim um serviço personalizado. Ofereça um copo de água, café, né? Para quem acabou de chegar ao seu escritório. Se o seu cliente tem dificuldade técnica ou mesmo emocional para falar sobre determinado assunto, respeite o tempo. Não apresse. Né? E ainda falo, vá no seu tempo. Vá no seu tempo, eu estou aqui para ouvir. Muitas vezes, num caso desse, o advogado ele se transforma até um pouquinho no psicólogo, porque ele fica ali ouvindo, ele tem paciência, tá? Ele se coloca no lugar. O advogado deve ser solidário com o seu cliente que se encontra especialmente fragilizado com a resolução de um problema por meio da intervenção judicial. Isso também vale para o cliente pessoa jurídica, que é para a empresa. Embora ele esteja envolvido com a lide de uma forma mais impessoal, isso não significa, né, que não esteja apreensivo e que não esteja sendo cobrado por seus superiores no sentido de fazer valer os interesses da empresa. Tá? O atendimento empático é aquele em que o advogado se coloca no lugar do seu cliente e consegue oferecer um serviço ideal para cada um. Assim, se o cliente acabou de chegar no escritório, por exemplo, convém oferecer um copo d'água ou um café. Se ele tem dificuldades técnicas também, né, nada de forçar a barra e esperar o seu tempo. Bom, e o tempo para investir no atendimento? Né? O tempo, um dos maiores problemas nos escritórios de advocacia é o pouco tempo dedicado às tarefas mais importantes e o excesso de tempo investido nas atividades de menor relevância. O resultado disso pode ser a negligência no atendimento ao cliente. Né? Está atendendo, está fazendo um processo, está procurando um processo e ali um monte de cliente para ser atendido. Né? Um monte de processo para ser resolvido e sendo muito procurado. Tem que saber.
tá? Quantas horas, por exemplo, você perde baixando peça processual ou consultando o andamento de processo? Será que vale a pena investir tempo e dinheiro em mão de obra especializada para desempenhar tarefa tão mecânica e burocrática? Hoje nós sabemos que tem, né? A boa notícia é que nada disso precisa ser feito por um ser humano. A boa notícia, em parte. Boa tarde, Carlúcia. Porque a mão de obra, né, o recurso humano, ele tem que trabalhar. Além de ter um software e um programa jurídico que pode fazer isso, mas eu tenho que ter um assistente que possa fazer uso do programa jurídico. Porque enquanto o meu assistente está fazendo uso de um software que acelere todas essas questões burocráticas, eu estou resolvendo um processo. Né? Muitos escritórios têm conseguido melhorar seus serviços com a ajuda de tecnologia. Software para advogado, como iProcessum, consegue organizar as tarefas e mais. Ainda fazem a busca por processos nos diários oficiais. O sistema realiza a extração e exibição de prazos, partes, tipos de ações, né? E sugere títulos para o processo. Tudo isso para deixar a rotina bem mais prática. Né? A atenção deve ser a longo prazo. A longo prazo, ou seja, deve ser uma estratégia. O resultado do investimento no atendimento do cliente não pode ser aferido no curto prazo. Demora um pouco até que você consiga perceber as vantagens, mas isso não quer dizer que elas não existam. Tá? O maior benefício de apostar em um bom atendimento, sem dúvida, é estabelecer o nome do escritório como uma referência de qualidade e modelo a ser seguido. Tá? Em suma, o bom atendimento ao cliente no escritório de advocacia cria consumidores satisfeitos. O bom atendimento conquista consumidores. Né? Além de ampliar o número de causas que repassa o seu escritório, a probabilidade também é de grande recomendar o serviço para colegas de outras empresas. Base sólida de clientes, de qualidade, também ajuda muito no relacionamento entre as partes, já que a confiança e a parceria vão se consolidando com o passar do tempo. Tá? E quais são os tipos de comportamento improdutivo que não é aceito, que é apresentado pelo público interno, que são os funcionários, e o público externo, que são os clientes, nas organizações públicas? Tipo de comportamento improdutivo, pessimista, tá? Denota medo e depressão, se diverte ao ver sua vítima, se diverte ao ver um cliente ou um colega de trabalho, né, sentindo-se mal, e se você reparar bem que certos meios de comunicação sensacionalistas também entram nessa categoria. E como é que a gente deve reagir a um pessimista? Primeiro, saia de perto. Resumindo, saia de perto de uma pessoa pessimista. Tá? A pessoa pessimista, ela vai simplesmente diminuir a sua alta autoestima. Tá? Então, corte conversa. Preciso ir embora, tenho um compromisso importante. Na hora que chegar para conversar com você, corte conversa. Tá? O intimidador. Diversas maneiras pelas quais algumas pessoas conseguem nos intimidar. Né? Tem funcionários, colegas de trabalho que nos intimidam. Tá? Algumas delas utilizam a raiva, o negativismo, a expressão de maldade no rosto. Né? Outras aproveitam um tom de voz agressivo. Dentro desse comportamento existe o crítico, a pessoa crítica, aquele colega crítico. Tá? E como é que a gente deve se livrar, reagir diante delas? Né? A principal ferramenta usada por um intimidador é o medo. Né? Então, mude suas reações e você se livrará de um intimidador. Nunca bajule ninguém. Não puxe o saco de ninguém, principalmente se for uma pessoa pessimista e um intimidador. Tá? Nunca puxe o saco. Puxar saco, quem puxa saco, puxa tapete. Levem isso para a vida de vocês. Tá? Mesmo que por dentro você esteja tremendo, com medo desse intimidador, geralmente chefes gostam de intimidar os funcionários.
né? Limite-se a encarar firmemente esse indivíduo. E se um cliente te intimidar agressivamente, se um cliente chegar para você, técnico em serviços jurídicos, e começar a bravejar dentro do escritório de advocacia ou do órgão público que você esteja atendendo, não fixe o olhar para ele, tá? Não fixe, não olhe diretamente, se limite a encarar, tá? Porque quando você encara um intimidador, ele se sente ameaçado. Ele pensa que você está ameaçando ele. E é aí que ele vai lhe intimidar, é aí que ele vai lhe ameaçar. Sugador de energia. Gente, isso aqui tem em todo lugar. Tanto no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, que são os chamados vampiros de energia, aquelas pessoas que sugam a energia da gente. Né? Só na conversa já estão sugando a energia da gente. Então, pessoas desse tipo são como vampiros, roubam toda a nossa energia. Adoram ouvir o som da própria voz. Só eles falam, né? Só eles têm direito de falar. E sempre dizem coisas negativas e desanimadoras quando a gente fala algo. Tá? Certo? Também adoram fofocar. Sugador de energia adora fofocar. Sai de perto, tá? Negatividade faz mal ao corpo, ao espírito, à mente, né? Esse tipo de sujeito nunca leva em conta que você talvez tenha algo mais interessante a fazer, certo? Como você deve reagir a um sugador de energia, né? Melhor coisa a se fazer, não dá oportunidade para conversa, né? Fique atento. Certo? Se ele lhe fizer perguntas, responda da forma mais breve possível. Não dê satisfações da sua vida, né? Nem do seu trabalho, certo? Se limite somente a responder sim ou não e nada mais. Né? Em alguns casos, você pode ignorar completamente enquanto fala, mas fique sempre alerta. Ok? Observe conversando com outras pessoas. Observe esse tipo de pessoa quando está conversando com outras pessoas. E tem outros comportamentos, o desagradável, o crítico, o juiz que julga demais, né? Ele não se julga não, ele julga os outros. Né? O lixeiro que só fala coisas ruins, que parece muito com o pessimista. Né? O insistente, a vítima, que gosta de se vitimizar por tudo. Tem cliente que gosta de se vitimizar para passar na frente dos outros. Né? Tem o sabe tudo, tem um funcionário também que se faz de vítima, tem um funcionário também sabe tudo, certo? Mas o que é interessante é que a pessoa mais difícil de todas, eu e você, tá? A maior dificuldade. Raramente admite quando erra. Pessoas que não admitem quando erram, elas não são humildes, elas são orgulhosas, tá? Se é que alguma vez já admitiu, está sempre segura com relação à própria vida e às dos outros também. Contudo, sua infelicidade evidente prova o contrário do que ela quer apresentar. Outras pessoas enxergam esse indivíduo como ele é, na verdade. Ele, porém, não consegue ver a si mesmo, nunca. Uma pessoa que não assume falhas. Um funcionário que não assume falhas na sua atividade, ele não consegue ver a si mesmo. Ele não se autoconhece, tá? Você conhece alguém assim? Né? Conhecemos diversas pessoas assim. Às vezes nós temos atitudes assim, mas não conseguimos reconhecer. Né? Às vezes reconhecemos, mas temos vergonha de admitir. Tem isso também. Né? A grande verdade é que ninguém provoca nossas reações internas. Somos nós mesmos que fazemos isso. Né? Claro que há pessoas desagradáveis à nossa volta, cujo comportamento é indesculpável. Certo? Pare de se enganar e aprenda a enxergar e corrigir seus deslizes. E como é que a gente pode reagir a si mesmo? Né? Percebendo as nossas reações à medida que elas forem ocorrendo. Né? Fique de lado como um observador curioso. Não julgue o que vê apenas, observe. Né? Você descobrirá um segredo maravilhoso, que a origem de toda a sua dor está em suas reações erradas. Tá? E nossa atividade
Assinalar a alternativa que indica a frase incorreta no que se refere ao bom atendimento. Primeira frase, vou tentar saber de imediato e depois entro em contato. Segunda frase, mas afinal, o que pretende saber? Terceira frase, sim, ele está. Deseja que lhe transfira a chamada? Quarta frase, se não se importa de esperar um pouco, eu vou tentar localizá-lo. Qual a frase incorreta no que se refere ao bom atendimento? A, B, C ou D? Vamos lá? Alternativa que indica a frase incorreta. Theo falando, é preciso equilíbrio emocional para lidar com todo tipo de gente. É preciso equilíbrio emocional para a gente, às vezes, lidar com a gente mesmo, né? Não? Porque tem dias que a gente fica assim, meu Deus, não estou me aguentando. Né? Eu estava conversando com o nosso diretor aqui de imagem, falando sobre o feriadão, né? Eu disse para ele, eu não estava me aguentando no feriado. Gente, eu não gosto de feriado. Eu não gosto de ficar parada. Né? Eu tenho que fazer uma atividade. Certo? Vamos lá? Alternativa incorreta. A primeira está certa. Vou tentar saber de imediato e depois entro em contato. E tem que entrar. Tá? Mas, afinal, o que pretende saber? Ora, se o seu cliente chega, né? Se você trabalha na área da família, seu cliente chega querendo um processo, você não vai perguntar isso, não. Você vai atrás de localizar o processo. Certo? Mas, afinal, não. Né? Não tem disso, não. Certo? Em que posso lhe ajudar? Se ele está ali, ele está querendo saber alguma coisa. Ok? Eu acho engraçado, em consultórios médicos, quando a gente chega, qual é a pergunta do médico? O que é que você tem? Ora! Não é, Jaci? Ora! O que é que eu tenho? Eu estou aqui para me consultar, moço. Eu quero é saber o que é que eu tenho. Né? Não é o que é que você tem. O que é que você tem? Não. O que é que você está sentindo que lhe trouxe até aqui? Em que é que eu posso lhe ajudar? É assim, mas tem médico que pergunta, o que é que você tem? O que é que eu tenho? Se eu soubesse o que é que eu tenho, eu não estava nem ali. Não é verdade? Eu tenho um tio, ele já está em outro plano, já faleceu. Mas ele era assim. Na hora que ele entrava no médico, gente, não era normal, não. Quem acompanhava ele morria de vergonha. Na hora que o médico perguntava, o que é que você tem? O que é que eu tenho? O senhor acha mesmo que se eu soubesse o que eu tenho, eu estava bem aqui? Eu não estava. Né? Quando se diz uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido e produtivo, fazendo-se o melhor com que se tem com os recursos disponíveis. Né? Qual é a alternativa? Já chegamos no finalzinho da nossa aula, né? Olha aí, atendimento eficiente, tá? Grande abraço para vocês, né? Grande abraço e daqui a pouco tem uma aulinha com a professora Amanda, né? Professora Amanda já está aqui abrindo a porta, viu, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima.